Capítulo 18. Costuras. Era por volta de 14 horas da tarde em um dia nublado, a carruagem chacoalhava lateralmente de modo vertical a cada deformação encontrada na estrada de terra. As nuvens pareciam estar prestes a derrubar um terrível dilúvio sobre a cidade. Demorou cerca de 20 minutos após a saída até que o homem conseguisse chegar até a casa da Christine. A partir daquele ponto o trajeto era para ser percorrido a pé. Christine não percebeu a chegada do homem, sendo que com todo o cuidado ele solicitou ao cocheiro que parasse antes da casa. Ao iniciar sua caminhada através da trilha, ele carregava consigo o entusiasmo referente ao trabalho em andamento. Batidas ecoaram por toda a cabana. Prontamente a residente de maneira eufórica abriu a porta. Rapidamente, quando iria proferir palavras que deveriam ser ditas para uma outra pessoa, foram interrompidas. Seu rosto havia ficado gélido e pálido. Aquele homem à porta de sua casa era justamente a pessoa a qual foi descrita pela Senhora Rosa. Um homem de chapéu borsalino preto com uma faixa branca ao redor dele, cerca de 1,75 de altura, possuía ombros largos, trajes marrons com alguns detalhes específicos. Seu rosto era comum, aparentava ter por volta de 40 anos, sendo destaque sua barba que misturava-se fios pretos com brancos. Acredito que o senhor tenha errado de casa. Senhor, se está à procura da Christine, talvez a encontre na casa à frente. Enquanto falava, estava com a porta entreaberta. Não, eu não erraria um endereço tão importante. A senhorita poderia escutar uma história que eu tenho pensado em escrever. Havia um sorriso preso em seu canto da boca. Não consigo enxergar como eu poderia ajudá-lo com a sua história. Resposta brusca. Apenas empreste-me teus aguçados ouvidos e sua atenção, e se puder me ajudar, e creio que a história poderá ser um grande entretenimento para a senhorita. E então o que acha? Poderia entrar? Adotou um aspecto mais observador. Nesse momento, a senhorita aceitou que o senhor entrasse e lhe contasse a sua história especial. De algum modo a senhorita já pensava sobre o real motivo daquela visita e as verdadeiras razões por trás da conversa. O homem foi convidado a entrar e indicado a sentar-se em uma das poltronas que existiam na cabana. A moça entregou-lhe uma xícara de café e um pires, como sinal de recepção ao inesperado convidado. Não fiz nenhum bolo, mas posso te dar torradas se assim o senhor desejar. Respondeu a senhorita. Não, obrigado, não quero causar incômodos para você. Um cafezinho basta, em um dia nublado como esse. Um café é bom para aquecer o interno. Pois bem, o que acha de escutar minha história? Agora? Deu um gole em sua xícara com café. Ela ficou apenas observando o homem sentado à frente dela com os utensílios fornecidos em mãos. E como um sinal positivo para que ele continuasse, assentiu levemente a cabeça verticalmente e continuou em silêncio. Como ainda era dia, o ambiente estava claro devido à janela, e a uma lareira que se encontrava na lateral direita do cômodo. Pois bem, o título ainda não sei qual devo atribuir, mas no momento pensei em algo similar. Amizade de pano. Meio bobo, eu sei, ainda assim é perfeito para a história. A senhorita ainda parecia um pouco preocupada com o teor da conversa. A todo momento demonstrava um pouco de desconforto. Às vezes ajeitava-se a poltrona, mudava a posição dos braços
Entre as poltronas existia uma mesa baixa, que continuamente tornava-se alvo do olhar da senhorita. A história se inicia de uma maneira singular. Certo dia o bonequinho de pano decidiu entrar em um lago que ficava próximo à casa dele. Geralmente era nesse laguinho que ele lavava suas roupas e por ver várias e várias vezes como elas ficavam, decidiu entrar no laguinho e ver o que aconteceria. Ao entrar no laguinho, logo percebeu o corpo pesar, mas o lago não era profundo, então decidiu sentar-se e posteriormente deitar-se, e aquela sensação de peso agora triplicara, seus movimentos eram vagarosos e exaustivos. A caminhada que deveria ser feita em segundos durou horas. Ele conseguiu sair do laguinho e conseguiu secar-se pela gravidade e seus esforços. Logo ele pensou que saiu ileso daquela situação até que ele nota que todas as suas costuras se afrouxaram e então surgiram dificuldades. Movimentar-se estava diferente, roupinhas. Parecia prendê-lo e para finalizar a ponta de um fio da costura surgiu, e ao começar a puxar aquele fio, pouco a pouco o enchimento que o preenchia começou a estufar para fora. Ele então entra em desespero e começa a tentar costurar-se. Aquilo não estava funcionando. O urso de pano que antes havia alertado sobre o perigo de se lavar roupa no laguinho tentou ajudar e logo ele percebeu que faltava um prendedor indispensável para o boneco de pano. Então, como gesto de amizade, o urso decidiu entrar no laguinho e passou por todo aquele processo que o garoto de pano passou. Para finalizar a história, o urso de pano estava com as costuras frouxas, o garoto de pano também. Devido ao tempo de espera, além disso, o prendedor do urso de pano também estava no laguinho. Ou seja, agora havia apenas um prendedor para os dois, um deveria costurar o outro e a ida ao laguinho. O laguinho agora poderia ser fatal, mas o garoto de pano já não tinha costuras suficientes para ter firmeza e costurar o urso. Interrompeu a história. A minha dificuldade é conseguir um final adequado para essa minha pequena historinha. Deixou os utensílios sobre a mesa. É uma bela história, mas tem pontos de fácil solução. Você deve ter pensado em algumas soluções para isso, ou poderia me dizer quais são essas? A senhorita estava muito atenta. Bom, digamos que as opções divide-se em apenas 3. Esse é um número mágico. Pois bem, e vamos a elas. A primeira, eles esperam o urso secar-se completamente, então torcer para que as patinhas dele tenha firmeza. A segunda opção, o garoto de pano usaria o prendedor em si, já que ele está seco, e tenta novamente entrar no laguinho para recolher o prendedor para o urso. A última opção, o urso utiliza o prendedor em si quando estiver seco ou molhado. Qual você acha que combina mais com a história? A jovem ficou com os olhos fixados na mesa pequena, que se encontrava entre eles. Demorou até que algo fosse formulado em sua mente. Aquilo era um jogo, e as regras agora haviam sido postas à mesa. Não demorou muito até que o homem se levantasse da poltrona. Ele agradeceu o café de modo cordial e então disse: amanhã eu volto aqui e estarei ansioso por sua resposta. Acredito que os personagens também. E assim retirou-se da casa, sumindo entre a trilha.